Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach e que essa mesma Shalom do Eterno possa abençoar a todos os irmãos. Nós estamos na transmissão aqui do nosso podcast do canal Fábio Pires. Estamos hoje tratando de um assunto muito importante nessa mensagem que o Eterno nos preparou, mensagem número 115, com o tema Romanos 13. É a mensagem que estava atrasada, que seria feita hoje. Na verdade, nós estamos tratando dela à noite. Não é comum a gente fazer isso. À noite nós estamos reservando apenas para as lives especiais, né? E nós pedimos, na verdade, desculpas, irmãos, porque são muitas atividades e a gente às vezes não consegue dar conta de tudo, então alguma coisa escapa. Mas mesmo que essa mensagem não tenha podido ser passada na manhã, hoje de manhã fizemos a mensagem número 114, quem acompanhou conosco, e agora nós estamos fazendo a mensagem número 115 do podcast canal Fábio Pires, com o tema Romanos, né, o livro de Romanos 13, a respeito das autoridades, os nossos procedimentos com relação ao sistema em que vivemos. Portanto, se você está acompanhando esta mensagem aqui no YouTube, saiba também que nós estamos fazendo essa transmissão para o canal do Telegram, do grupo Estudos Origens Hebraicas 2. E simultaneamente aqui com o nosso celular e com o nosso computador aqui pelo YouTube. Então, um grande abraço a todos os queridos irmãos que estão fazendo parte dessa mensagem hoje. Mais uma vez, irmãos, pedimos desculpas, né? Os irmãos às vezes se preparam para aquele horário, e aí às vezes a gente embola um pouquinho os horários dos irmãos, sabe? Nós pedimos mil desculpas, mas na verdade a força das circunstâncias que nos fez fazer isso. Entretanto, permitindo o Eterno, estaremos de volta amanhã, a partir das 8 horas, para tratarmos de um novo assunto. Bem, você pode nos encontrar nas redes sociais, lá pelo Instagram, em @fabio73book, @CEETDerazahav, @Relacionamentos da Torá. E a nossa mais nova página remodelada, @Lições de Vida CEETDZ, que significa Centro de Estudos da Torá Derer Zahav. Nosso centro de estudos está voltando, porque também nós queremos fazer um convite para você que está nos acompanhando nesse podcast, caso você tenha interesse em estar conosco no Shabbat. Bem, você pode também estar conosco na Livraria Kedushá, lá pelo Instagram. Nós estamos já aí quase 2 anos, né, dentro desse projeto. É um projeto que nós temos, né, e esse projeto ele está aí sendo renovado e sendo aí trabalhado da melhor maneira possível, que é a venda de livros, não apenas para algo financeiro. Eu sempre digo que isso não está passado para as nossas necessidades financeiras, está passado para abençoar e facilitar a vida dos irmãos com as melhores obras que nós podemos indicar dentro da Teshuvah. Baruch Hashem. Nós estamos também no Twitter em @Fabio73b. Estamos com mensagens diárias de reflexão. Ainda estamos naquela plataforma. Se você, na verdade, quiser enviar mensagens de esclarecimentos, com perguntas, se você quiser colaborar financeiro ou espiritualmente com esta obra, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Nós precisamos de ajuda material e precisamos também de ajuda espiritual para que os irmãos possam fazer as vossas tefilot por nossas vidas. Caso você deseje participar dos nossos grupos de estudos no Telegram, escreva-nos um e-mail para fabio
73b@gmail.com. Nós estamos com os nossos grupos mais fortes aí, Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2, Grupo Estudos do Judaísmo, e o grupo também Suporte Geral, que é um grupo especial que nós damos uma assistência física, assistência material, assistência espiritual e psicológica para tempos tão complicados como esses que nós estamos vivendo. Então você pode nos escrever para o nosso e-mail fabio73b@gmail.com, se você quiser estar nos grupos conosco. Nós estamos recém-ingressados na rede social Gab, uma rede norte-americana que faz às vezes aí do Twitter, na verdade, né? E é uma rede mais conservadora, vamos colocar assim, se bem que ela é aberta também, ela é free speech, como a gente fala, né? Discurso livre, como tem muito nos Estados Unidos, só que as coisas já estão mudando nos Estados Unidos, porque eles já estão entrando num momento de totalitarismo. Os Estados Unidos estão se transformando, na verdade, num país, num estado de controle totalitário, lamentavelmente. São sinais dos tempos, a nova ordem mundial para aquele país, né? Bem, a partir do dia 1º/2, com nossas atividades pelo Telegram, né? Já começamos, inclusive. Se vocês quiserem repassar esse trabalho para vossos amigos, parentes, façam isso. São mensagens que podem abençoar a vida de todos vós, abençoar a vida daqueles também que convivem convosco, daqueles que têm sido tocados pela Ruach HaKodesh para fazerem teshuvá, para buscarem a doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov, aquela que nós chamamos de judaísmo, né, que foi chamada depois de judaísmo, mas nós lidamos com esse judaísmo de uma forma um pouquinho diferente do que o comum do judaísmo messiânico, inclusive do judaísmo nazareno. Nós lidamos com o judaísmo da maneira profética, um judaísmo de alerta para as pessoas. É isso que nós buscamos, foi isso que eu assumi de uns tempos para cá, aliás, de uns bons tempos para cá, de uns bons anos para cá, só que também a gente parece que não é muito compreendido dentro do nosso próprio meio, né? Eu pouco me importo com isso, eu na verdade tenho um compromisso com o Eterno, não tenho um compromisso com o homem. Isso é muito importante deixarmos salientados, né? Nosso compromisso é com a correção, com o arrependimento de pecados e com o cumprimento da Sagrada Torá, a começar pelos mandamentos e também tendo as palavras de Yeshua nas nossas vidas, um judaísmo baseado no exemplo de Yeshua HaMashiach. Nós não somos exemplos para nada, irmãos, mas Yeshua é. Bem, nosso convite, se você quiser participar conosco do nosso Shabbat, do Kabbalat Shabbat, na sexta-feira à noite e no sábado, serviço de Shaharit das 10 a meio-dia e de Minha, o serviço da tarde das 14 às 17, que inclui o estudo da Torá, de maneira privada. Nós não abrimos esse estudo, nós fazemos pelo Skype de maneira privada. Por enquanto, nós estamos fazendo de maneira privada. Nós não temos a intenção de fazer estudos de Torá, porque isso realmente dá um trabalho gigantesco, eu não tenho todo esse tempo, e eu já recomendo 2 canais para estudos de Torá que são feitos, né? O estudo de Torá a gente faz privadamente nos nossos grupos de estudo pelo Telegram, só que de maneira pública eu recomendo o grupo Torá em Porções, né? Organizado pela querida irmã Hadassah Mihai, e recomendo também o grupo Teshuvá Total. Tá? Eu acho que são 2 grupos aí que estão onde estão sendo realizados estudos que são para mim os 2 melhores grupos do Brasil. Um grande abraço também para o nosso irmão Neemias Gomes, do Verdade Revelada. Um grande abraço também para o nosso irmão Marlon Ricardo, do grupo Raízes Hebraicas da Fé. Esses são os abraços que nós queremos deixar por hoje. Então, agradecemos aos queridos irmãos que estão nos acompanhando neste podcast. Hoje é podcast num horário totalmente incomum, tá, irmãos? Pedimos desculpas aos irmãos também aí porque nós vimos fazer à tarde, acabamos não conseguindo e passamos agora para o período da noite. Baruch Hashem, que os irmãos estão conosco, já rostos conhecidos, né? Que grande bênção nós temos aí com os irmãos. Mensagem número 115, que é a mensagem de hoje, que deveria ser passada pela manhã.
do podcast Canal Fábio Pires, temos o tema Romanos 13, a respeito das autoridades. Este tema é um tema muitíssimo complicado de se analisar, tá? Não pensem vocês que vai ser fácil nem para mim analisar este tema. Nossos procedimentos com relação ao sistema em que vivemos. Bem, fazendo a nossa baldeação, como diz lá o nosso querido irmão professor Belei, que eu acompanho o canal dele todos os dias com as notícias de sociopolítica, de geopolítica, também os dois grandes canais que a gente acompanha aí, professor Belei e o canal Casando o Verbo também, né? Enfim, lembrando que esta prédica, né, esse tipo de um shiur, na verdade, de uma aula, dentro desse podcast, está sendo gravado no grupo Estudos Origens Hebraicas 2. Então, você que está acompanhando também este grupo, você vai ter a oportunidade ou de trabalhar aqui, né, junto ao YouTube, ou de trabalhar diretamente no grupo Estudos Origens Hebraicas 2, lá pelo Telegram. Se você quiser fazer parte desse grupo, um grupo totalmente judaico, né, judaico-messiânico, para você que já tem mais experiência dentro do judaísmo messiânico ou do judaísmo nazareno, dependendo do ponto de vista, né? Ou também o grupo Estudos do Judaísmo, que aí sim ele é um grupo com estudos mais profundos para aqueles que já têm um bom tempo de teshuvá, já frequentaram alguma sinagoga, ou frequentam ou estão em alguma congregação. Nosso objetivo não é o de causar choques, né, entre doutrinas, por exemplo, né, de maneira nenhuma, e aqui eu não fico também convidando os irmãos para que o nosso trabalho seja valorizado. Não, tudo isso é para que o reino do Eterno seja valorizado, né? Se todos nós fazemos parte do corpo de Mashiach, porque nós, né, teríamos diferenças, e essas diferenças nos separariam? Infelizmente é assim que acontece, né? As diferenças causam separação, pessoas que não entendem muito em lidar com visões diferentes, e que não são tão diferentes assim, são visões que são pautadas dentro das escrituras, pessoas com muitos preconceitos. Há muitos preconceitos entre o judaísmo messiânico e o judaísmo nazareno, poucas pessoas sabem disso, e infelizmente a gente tem que lidar com isso, né? Mas para o Hashem, da minha parte, pelo menos, respeito todas as diferenças, respeito irmãos que guardam o Shabbat de uma forma diferente, respeito os irmãos que acham que a Terra é um globo, respeito os irmãos que acham que tudo já aconteceu, que são preteristas, uma doutrina muito, mas muito perigosa. Respeito também esses irmãos, respeito os irmãos que acham que não tem que usar kippah, respeito os irmãos que acham que tem que tomar essencialmente vinho para o Seudat Mashiach, o alcoólico. Respeito os irmãos que não creem no nascimento virginal. Nós temos que, irmãos, nós lidamos, né? Respeito os irmãos que não fazem Netilat Yadayim, que acham que isso é ritualístico. Nós temos que respeitar. Nós não temos que criar problemas, entreveiros com ninguém. Só que muitas das vezes do outro lado isso não é tido da mesma forma, né? E a gente fala mesmo porque isso serve para alertar as pessoas. Vamos então para a leitura de Romanos 13, mensagem número 115 do podcast Canal Fábio Pires. Como nós estamos aqui todas as manhãs, hoje excepcionalmente estamos à noite. Muito obrigado, irmãos que estão deixando aqui a Shalom, Baruch Hashem por vossas vidas. Um grande abraço, irmãos que eu já conheço há um bom tempo, que já têm aí trabalhado conosco, né? Já há algum tempo, e lá no Instagram também, sabendo que são pessoas de uma capacidade tão grande também, e fazem trabalhos tão belos, principalmente no Instagram. Eu gostaria de chamar a atenção do Paraxá Semanal Brasil, Paraxá Brasil, né, do nosso irmão Bosco Martini. Olha só, estou dando destaque para este belíssimo trabalho que acontece lá no Instagram, ok, queridos? Então, fica aí também o nosso apoio, dar honra a quem precisa ter honra. É isso que está faltando no nosso meio hoje, infelizmente. Bom, eu já fiz a leitura da Brahá, da bênção da Brit Hadashah. Vamos trabalhar um pouquinho o texto de Romanos, que diz assim:
Bendito seja o Eterno, então, que nos deu a mensagem da Brit Hadashah, pautada em Yeshua, o nosso Messias. Diz Shaul HaShaliach, Romanos 13, todos devem obedecer às autoridades do governo. Não há autoridade que não proceda do Eterno. As autoridades existentes foram colocadas onde estão pelo Eterno. Portanto, quem resiste à autoridade resiste ao Elohim, que as instituiu. E os que resistem trarão juízo sobre si mesmos, pois os governantes não são um terror para a boa conduta, mas para a má. Você não quer temer quem possui autoridade? É simples. Faça simplesmente o que é bom, e você obterá sua aprovação. A autoridade é serva do Eterno para o seu benefício. Contudo, se você fizer o que é errado, tema. Não é à toa que ela detém o poder da espada, pois ela é serva do Eterno, como uma vingadora para punir os transgressores. Outra razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão da consciência. Isso é também motivo pelo qual vocês pagam impostos, pois as autoridades são servidores públicos e sempre cumprem as suas incumbências. Paguem o que se deve a todos. Se você deve ao coletor de impostos, pague o imposto. Se você deve ao fisco, pague a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra a alguém, honre. Não deva nada a ninguém a não ser o amor recíproco. Pois quem ama o ser humano cumpriu a Torá. Pois os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, e muitos outros são ou estão resumidos nesta única regra: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não prejudica o próximo, portanto o amor é a plenitude da Torá. Nós vamos falar sobre isso, tá, irmãos? E mais uma vez, bater na tecla da ladainha do cristianismo, de que Yeshua disse que a lei foi extinta e tudo agora é amor. A lei é o amor, é a lei do amor. Ora, se você tem amor pelo Eterno, você cumpre os mandamentos do Eterno. Foi isso que Yeshua quis dizer. Vamos resumir toda a Torá em dois: amar ao Eterno como a si mesmo, amar ao Eterno acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Pronto. Agora a lei é essa, é a lei do amor de Cristo. Por favor, irmãos. Esse é um dos piores temas que o cristianismo inventou para retirar a Torá das nossas vidas. Uma das piores ladainhas das quais nós caímos, mas nós hoje estamos recuperando e saindo desse ponto, para que nós venhamos a ter a consciência plena de que a Torá, ela existe, sempre existirá, mas ela tem que ser cumprida com amor. Então, em primeiro lugar, se você ama o Eterno, você vai cumprir os 5 primeiros mandamentos da Torá. Se você ama o teu próximo, você vai cumprir os 5 últimos mandamentos da Torá. Foi isso que Yeshua quis dizer. E é sobre isso também que este trecho do livro de Romanos, se não me engano em hebraico, Sefer Romaniá, diz, e o próprio Shaul HaShaliach, parafraseando, isto é, usando no mesmo sentido, aquilo que Yeshua disse tempos antes, 40 anos antes da época dele que escreveu esta carta. Além de tudo isso, continua no verso 11, vocês sabem em que ponto da história nós estamos. Por isso já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia, e não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Em vez disso, revistam-se do Senhor Yeshua, o Messias. Não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar aos desejos pecaminosos da velha natureza. Isto foi uma
literalmente uma cacetada que nós tomamos agora de Shalom HaShaliach. Então é importante nós tratarmos disso, é importante nós sabermos que o Eterno tem algo reservado para as nossas vidas, é importante saber que o Eterno tem trabalhado de várias formas e nos avisado e nos trazido da melhor forma possível para que a gente possa se ater à sua palavra, não às nossas vontades. Lembrando então que nós estamos fazendo este programa, gravando este programa também lá pelo grupo Estudos Origens Hebraicas do Telegram. A mensagem número 115 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema Romanos 13, a respeito das autoridades, nossos procedimentos com relação ao sistema em que vivemos. Vamos lá, falando de autoridades, todos nós sabemos que nós temos autoridades que foram colocadas em primeiro lugar pelo Eterno, autoridades constituídas pelo Eterno. Foi assim que Yeshua disse para Pôncio Pilatos, de que ele só estava lá porque o próprio pai dele assim o tinha permitido. Aí as pessoas ficam perguntando como que o Eterno permite uma autoridade, às vezes uma autoridade injusta, às vezes um governo iníquo, muitas vezes um governo criminoso que mata cristãos, por exemplo, como nós temos aí em certos países do mundo, e num grande país cujo símbolo é o dragão, e mata mesmo desde a época do seu líder dos anos 50 a 60. Tortura, há livros para isso, tem pelo menos aqui um grande livro que fala sobre isso. Como que o Eterno permite isso? O Eterno permite porque ele é soberano em todas as coisas e isso precisa acontecer. Então, se as autoridades são constituídas e você sabe, e você crê que as autoridades são constituídas com leis, com estatutos, com regras para serem obedecidas, o que nós devemos fazer, irmãos? Obedecer às regras. Isso porque nós falhamos em muitas regras de obediência. E o brasileiro é um dos péssimos exemplos no mundo inteiro para a obediência de regras. Eu digo mais, vamos por assim, o latino-americano, ele é um péssimo exemplo. Eu achava que só o Brasil fosse um país onde as pessoas desobedecessem regras. Não, não é só no Brasil não, irmãos. Estava eu enganado. Em muitos outros países as pessoas fazem até pior. Até fora da América Latina. Países da Ásia, onde as pessoas vivem realmente verdadeiramente como pessoas que fazem da maneira que querem, vivem da forma que querem. São os animais que fazem isso, né? Vivem da forma que querem, da maneira que querem. Vivem por instinto. Não foi isso que o Eterno, não foi para isso que o Eterno nos criou. O Eterno não nos criou para que vivêssemos por instintos, irmãos, como animais. O Eterno nos criou para que reconhecêssemos a sua justiça, a sua autoridade, assim como está marcado dentro da Torá Sagrada, e nos criou para que também nós obedecêssemos, às autoridades constituídas. É difícil falar isso? Claro que é difícil. É difícil você concordar com leis que são injustas? Muito difícil. Mas nós temos que obedecer. Este é o ponto. Agora, se uma lei ela for contra a Torá do Eterno, aí nós temos que fazer o jogo do conceito, aliás, o peso do conceito, o que tem mais conceito. Nós temos que ter muita análise crítica, temos que ter muito bom senso, muito conhecimento, etc, etc. Então, como que você vai saber que uma lei ela é contra aquilo que diz a Torá, contra a vontade do Eterno? Ora, conhecendo a lei do homem e conhecendo a Torá do Eterno. Por isso que aí vem a necessidade da leitura, a necessidade da análise, a necessidade dos temas que precisam ser levados em consideração. Então, como podemos conhecer as Escrituras se não lemos as Escrituras? Como podemos conhecer a vontade do Eterno se nós não temos este hábito do contato com a vontade do Eterno através da leitura? Não é através de outra maneira, a não ser que haja uma pessoa que leia para você, tudo bem. Como eu conheço casos de pessoas cujos cônjuges leem para eles, por exemplo. Não deveria ser assim, mas é. Aí isso eu chamo de preguiça, né? Aí isso eu chamo de
de pouca falta de empenho, na verdade. Tá? Adultos, né, já passaram dos 30, 35 anos e o cônjuge lê para a pessoa. Eu acho complicado. Se a pessoa fosse um deficiente visual, por exemplo, estaria isso mais do que justificado, mas não é. Bom, então isso já é um outro assunto. Falamos sobre empenho, nós falamos sobre, no podcast número 114, se vocês ouviram o nosso podcast, nós falamos sobre empenho, sobre motivação, que foi o tema da humildade, né? Falamos sobre isso, falamos um pouquinho sobre a Parashá Yitro, como Yitro colocou isso para Moshe, e como ele, como um homem humilde, aceitou o conselho de Yitro. Entretanto, as autoridades são estabelecidas pela vontade do Eterno, sim, isso é muito verdade, e elas compõem um valor muito significativo, como foi colocado aqui em Pushalu Hashalia, que ele diz, né? Não é à toa que ela, a autoridade, detém o poder da espada, pois esta mesma autoridade, ela serve ao Eterno. Irmãos, o Eterno faz justiça com certas nações, por exemplo, devido ao pecado das nações, através da autoridade do próprio governo que foi estabelecido. Os irmãos acham que nós vivemos sob a vontade do Eterno quando nós falamos de democracia, irmãos? Claro que não. Democracia é um conceito romano, não existia esse conceito de democracia dentro de Israel. Não existia voto. Vamos eleger quem vai ser o melhor rei, se vai ser David ou se vai ser Shaul. Não existe. Nós somos reféns de um conceito que foi criado dentro da Grécia Antiga e depois passado para um conceito romano que se aperfeiçoou dentro do conceito de Roma. E estamos reféns hoje desse tema. O que o Eterno habita é na teocracia. Este é o ponto. É assim que será o reinado de Yeshua HaMashiach. Yeshua não terá Assembleia Legislativa, nem Câmara dos Deputados, nem Câmara do Senado, nem CCJ, nem STF, de maneira nenhuma. Ele governará com cetro de ferro. Quem acha que eu estou falando uma inverdade, por favor, leia o livro de Apocalipse, justamente nos 7 ou 8 capítulos finais. Até os próprios judeus normativos, nossos irmãos judeus normativos que não creem em Yeshua, mas creem no reinado messiânico, sabem que será desta forma. E que não vai perdurar nenhum conceito romano do qual nós somos hoje vítimas e reféns. Repito e uso a segunda vez a palavra reféns. Então, se nós estamos hoje vivendo sob um conceito da autoridade, é porque o Eterno assim permitiu e é porque o mundo mudou. Então, se o mundo mudou, nós temos que obedecer. O Eterno faz justiça perante uma nação com o próprio governo desta nação. Outra razão para obedecer, além do temor da punição, porque a autoridade ela age como uma vingadora para punir os transgressores, foi o que nós vimos aqui no verso 4, é a questão da consciência. Então, se você está consciente, com a consciência tranquila com relação àquilo que é colocado, você paga os teus impostos, você paga bem, se você tem uma loja, paga os teus funcionários da forma correta, se você paga as tuas contas, conta de luz, conta de água, se você não deve para ninguém, se você não tem o teu nome sujo, etc, 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 nós temos que levar isso em consideração também. Se por consequência algum problema aconteceu, e aí você vai lá perante a justiça, limpa as tuas dívidas, pronto. Às vezes há pessoas que têm problemas e nem sabem que têm problemas. São outros 500. Mas existe uma questão da consciência, e você sabe que aquilo que você está fazendo, você deve, está errado, você deve para o governo, está errado, você não cumpre com as suas funções, está errado. Então hoje é um momento que a gente pode trabalhar a questão da correção também em termos de consciência e a nossa correção perante a sociedade. Que não sou eu que estou dizendo, tá, irmãos? É o próprio Talmid de Shalom Shaliach. Mensagem número 115 do podcast do canal Fábio Pires, o tema Romanos 13, a respeito das autoridades.
São então nossos procedimentos com relação ao sistema em que nós vivemos. Paguem, verso 7, paguem o que se deve a todos. Se você deve ao coletor de impostos, pague o imposto. Se você deve ao fisco, pague a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra a alguém, honre. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor recíproco. Pois quem ama o ser humano, cumpriu a Torá. Então os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice e muitos outros estão resumidos numa única regra: ame o seu próximo como a si mesmo. São 5 últimos mandamentos. Mas Shaul não está falando aqui que os mandamentos, que a Torá está anulada, irmãos. Por que o cristianismo ele lê isso e não consegue entender? Como eu não conseguia. Mas hoje nós temos a oportunidade de fazer o quê? De sermos utilizados para abençoar os irmãos, para alertar vós a respeito das más interpretações que nos foram colocadas tempos atrás. Então, se nós estamos hoje, na verdade, com esta oportunidade, irmãos, corrijamos a nós mesmos. É isso que o Eterno espera de nós. Então nós temos essa oportunidade de fazer essa correção hoje. Outra vez, agora nós estamos falando da parte social, das nossas dívidas com a sociedade. Cada um de nós deve ter alguma coisa, alguma dívida perante a sociedade. Nós temos que corrigir isso. Eu acho impossível aquele que não tem. Quase impossível, que as pessoas que andam de uma maneira corretíssima. Então nós precisamos trabalhar isso, irmãos. Nós precisamos ter isso em mente de que, por exemplo, dever ao imposto de renda é errado. Se você ganha a mais do que é colocado como um isento, e você vai falar, não vou pagar nada não, o governo já tem muito dinheiro. Não é essa a nossa atitude, irmãos. O grande pregador Billy Graham já falava sobre isso. Estou só citando o Billy Graham, tá? Ele falava sobre isso. Para que nós tivéssemos kits com o fisco do governo dos Estados Unidos, que ele falava para a nação norte-americana, isso nos anos 50, nos anos 60. Porque senão isso também entra onde? No mandamento não roube, ou não roubarás. Porque como que você vai querer definir o tema de não roubar? A não roubar é única e exclusivamente se eu for numa loja e furtar e levar alguma coisa que não é meu. Errado. Se você pensa que é só isso, você está completamente enganado. O roubar também é roubar em todos os quesitos. A Torá diz que nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Cobrar algo do teu cliente e cobrar outro de um outro cliente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Ah, sim, você vai dar um desconto para uma pessoa, são outros 500. Você vai praticar uma benevolência com uma pessoa, é um outro assunto. A pessoa não tem tantas condições para pagar, então, tá, vamos dar um desconto para a pessoa. Tá, as pessoas fazem isso chama-se benevolência. Ah, não, aquele tem cara de milionário, eu vou cobrar mais dele. Ah, não, esse aqui tem cara de mais pobrezinho, eu vou cobrar X menos 50%. Não foi para isso que o Eterno nos ensinou, a trabalhar com justiça. Isso chama-se inequidade. Isso é trabalhar de maneiras diferentes, tratando as pessoas de maneiras diferentes. Então nós precisamos ter a questão de trabalharmos da melhor forma possível e de acordo com a vontade do Eterno. Se nós estamos errando nisso, se em algum momento nós estamos errando nisso, que possamos corrigir. E o Eterno nos dá hoje a condição para corrigirmos as nossas vidas. Verso 11, além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história nós estamos, por isso já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. Ó Adonai, tenha de misericórdia das nossas vidas, Pai. Se Shaul Rochaleia falava sobre isso naquela época, imaginem hoje quando Yeshua está às portas, irmãos.
Yeshua está às portas, irmãos. E a pessoa se comportando de uma maneira tão terrível. Porque o ponto não é errar, não é cometer a iniquidade, isso já é muito grave. O ponto é não se arrepender da iniquidade que foi cometida. O ponto é não colocar para si mesmo um limite para o não faço, não cometo mais esse pecado na minha vida. Se Shaul já passava isso naquela época, irmãos, estamos falando aqui de pouquinho menos de 2000 anos atrás. Imaginem este momento que nós estamos vivendo, todo o cenário mundial que já está feito para a vinda do anti-Mashiach, e consequentemente todos os problemas que vão acontecer e problemas que vão ocorrer, e já estão, aliás, ocorrendo antes da sua vinda, até a vinda de Mashiach e Yeshua. E as pessoas se comportando como se nada estivesse acontecendo. Então você se prostitui, você se embebeda, você tem a cultura da pornografia, você tem a cultura da idolatria, com programas de televisão de péssimo gosto, inclusive um grande programa que começou agora em janeiro, e que dá, simplesmente, eu vou usar a palavra aqui, perdão irmãos, dá nojo de ver esse programa numa grande rede de televisão, um famoso reality show. O que este reality show vai trazer para a tua vida? Mas as pessoas não, elas idolatram isso, e dizem que estão no processo de arrependimento, onde seria mais cômodo pegar a televisão e jogar fora, jogar no lixo, ou você usar única e exclusivamente a tua televisão para a obra do Eterno. Pare de assistir porcarias na televisão, pare de ser vítima da idolatria da televisão, irmãos. A mídia não tem nada para passar para as nossas vidas, a mídia já está vendida e corrompida há muitos anos, a situação está piorando nos últimos 3 anos, a situação é escandalosa. Eu que acompanho a política, inclusive, não gosto de falar sobre esse assunto, mas acompanho sempre porque isso tem trazido temas muito importantes para a nova ordem mundial. Eu tenho os meus canais que eu assisto, porque se eu dependesse da mídia eu estaria hoje enganado, eu estaria cego, surdo e mudo. E esta mídia comprada, esta mídia que trabalha para Satanás, para promover a vinda do anti-Mashiach, para destruir a família, para destruir os conceitos morais. Há tempo de nós ainda, irmãos, nos arrepender, de não sermos mais vítimas de tudo isso. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque Shaul Hachalia diz no verso 12, a noite está acabando, o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas, irmãos, vamos ouvir isso que Shaul fala para vós, para todos nós. Deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz, vivamos de forma adequada como pessoas fazem durante o dia, não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual, seja de qualquer forma, e se participamos que nos arrependamos disso, hoje é o dia de arrepender-se disso, e outros vários excessos. Materialismo, como as pessoas são materialistas, como é mais importante você pensar em fazer um plano de você fazer uma viagem e comprar as suas roupas novas, quando você tem tantas roupas no seu guarda-roupa, quando você não precisa comprar nenhum outro telefone celular, retire os seus aplicativos que você não usa, faça um backup e continue usando por mais 1, 2 anos, do que você gastar 8, 9 mil reais numa porcaria de um telefone celular que vai sugar o teu dinheiro, vai tirar o pão da tua família e você vai se entupir de dívidas. Como nós agimos errado. Como as pessoas escondem, como os nossos irmãos judeus messiânicos escondem a realidade. Realidade essa que eu nunca ouvi falar em nenhum outro tipo de programa, salvo raríssimas exceções. E o Eterno nos chama, irmãos, para um arrependimento. Nós discutimos, nós somos ciumentos, nós somos invejosos. Quanta inveja existe, eu falei isso hoje de manhã também. E as pessoas querem buscar uma techuvá de aparências. Pessoas que fizeram tudo, cumpriram festas e depois voltaram para o lodo. Voltaram para a vida pregressa que tinham. Eu conheço pessoas assim, convivi proximamente
com pessoas assim que voltaram para a malignidade, voltaram para aquela vida mundana, para aquela vida jocosa, voltaram para aquela vida de piadas, de excessos, de palavrões, de bebida, de namoros transgressores seculares. Quantos erros nós temos cometido, irmãos? Pessoas que conheceram a verdade, inclusive muito pior a situação de alguém que conhece a verdade e volta, do que aquele que não tem o privilégio de conhecer a êmete do Eterno, bendito e exaltado seja o seu nome. E nós estamos aqui hoje. Nossas vidas são escárnio, irmãos. Yeshua teve uma vida condizente, o único que teve uma vida condizente. Eu tenho vergonha total da minha vida perante a Yeshua, e vós deveríeis também ter vergonha de vossas vidas, comparado à vida de Yeshua HaMashiach. E as pessoas com uma falsa espiritualidade, como se nada estivesse acontecendo. E eu estou falando com irmãos do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno. E posso falar, mais uma vez, o meu discurso é o mesmo. E eu posso falar. Porque há pessoas que estão dormindo. Há pessoas que estão num sono da morte, inclusive. Têm medo da verdade. Têm medo de certos assuntos e não divulgam certos assuntos em suas congregações. Este final de semana recebi a mensagem de um querido e um amado irmão, dizendo: Moré Fábio Pires, você tem conhecimento profundo sobre os temas que são chamados de teorias da conspiração, nova ordem mundial, entre outros. Eu falei: irmão, eu tenho estudado sobre isso aí 10 anos ininterruptos, não sou um grande conhecedor, tanto assim, mas tenho feito, na verdade, os meus esforços para com isso. Já palestrei sobre isso. Irmão, porque essas coisas não são divulgadas, e dentro do nosso meio aqui, onde eu estou ficando com receio, porque as coisas que eu via que eram teorias da conspiração são realmente verdades, o Eterno tem tocado no meu coração. Mas por que esta pessoa tem trazido isso para nós? Porque as lideranças não trabalham sobre esse tipo de assunto, são medrosos. Doutrinariamente tem trazido o mesmo feijão com arroz, onde nós estamos vivendo numa época de grande avivamento. Sim, este é o verdadeiro avivamento que nós estamos vivendo. De pessoas que estão abrindo seus olhos e observando que, aquilo que eu ouvia falar sobre Illuminati, sobre sociedades secretas, sobre o assunto de reptilianos, sobre as influências deste mundo, pessoas que morrem do dia para a noite, presidentes que são mortos, quem os mata? E muitos desses líderes não têm trabalhado isso. E muitos ainda caindo no falso engano do preterismo. E você que é preterista, você precisaria rever o teu conceito e se arrepender desse conceito, porque o anti-Mashiach virá. E ele pode vir com todos os decretos e você cair na grande cilada dele. Porque a operação do erro, como está marcado em Matitiarro, que pode ser a vinda dos alienígenas, que pode ser a vinda de um anti-Mashiach, que pode enganar a milhões e vai enganar a milhões, e principalmente de cristãos, que não vão aguentar e vão ter a marca da besta nas suas vidas. A partir das inoculações que nós estamos vivendo hoje. Então abram vossos olhos, irmãos. E nesse canal nós fazemos um alerta, porque muitas pessoas estão no sono da morte. Repito, o mesmo tema, como eu estava. Até 2009 o Eterno me acordou novamente em 2010, já tinha me acordado em 96, e eu, teimoso, deixei meu Yetzer Hará falar mais alto, enfraqueci na fé por 6 anos e meio, mas não foram suficientes para que me derrotassem perante a Hakadosh Baruch Hu, bendito e exaltado seja o seu nome, e há oportunidade para que você possa fazer este retorno. Grandes pregadores também houveram dentro do judaísmo. As pessoas acham que apenas no cristianismo que houve homens como John Bunyan, Whitefield, Wycliffe, Charles Spurgeon, etc, etc, etc. No judaísmo também houve grandes rabinos, principalmente aqueles que
se converteram ao testemunho de Yeshua. Rabino de Liechtenstein, um dos grandes rabinos. Nós vamos falar sobre os rabinos. Nós vamos falar sobre os rabinos que perceberam que Yeshua, tocados pela Ruach HaKodesh, de que Yeshua era o Mashiach na época deles, e que continua sendo, obviamente, mas que sofreram depois dentro das suas próprias sociedades judaicas e pagaram um preço enorme e passaram, inclusive, a pregar sobre Mashiach e Yeshua. Mensagem número 115 do podcast Canal Fábio Pires, Romanos 13, a respeito das autoridades. A autoridade não pode ter um poder sobre você que suplante, que vá acima da Torá. A pedofilia quer ser legalizada. Nós estamos observando isso. Os pedófilos estão chamando para si um direito de poderem ter os seus relacionamentos com crianças, quando isso é proibido pela Torá Sagrada, por exemplo, e autoridades já estão liberando isso aos poucos e você nem está percebendo. E nós nem estamos percebendo. E as escolas estão servindo como uma raiz maligna para esse tipo de ideia. Muitos estão dormindo. Muitos nas igrejas e nas sinagogas estão dormindo. Ou se sabem da verdade, por vergonha e por medo, não tem se atido à propagação da verdade e o alerta para outras pessoas, com o trabalho que nós fazemos aqui. E nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Bendito e exaltado seja o nome de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele. Que Ele perdoe os meus pecados e as minhas transgressões, mas que eu consiga falar e continuar a passar esta mensagem que muitos não estão passando. Repito, porque tem medo. E são nossos irmãos judeus messiânicos e judeus nazarenos, salvo outra vez raras exceções. Então uma autoridade, uma lei que é colocada dentro de um país não pode ser contrária à Torá. Impostos, pagamentos de impostos existem desde a época de Yeshua, desde antes. Temos a obrigação de pagar nossos impostos? Claro que sim. E meu discurso não é o contrário. Mas se o governo daquele país passa a adotar uma medida que antes era uma blasfêmia, porque nós estamos chegando próximo ao período do grande representante de Satanás, e a sociedade começa a fazer palestras com pedófilos, existem palestras, irmãos, com pedófilos. E gente nova, hein? Falam sobre pedofilia, defendendo que os menores devem ter os seus amantes maiores de idade. Isto é algo das trevas, isto é satânico. E infelizmente isso vai aumentar. E nós não somos obrigados a concordar com isso. Se eu tenho um filho pequeno, eu não tenho mais, eu tenho uma filha de 21 anos de idade. Se eu tenho um filho pequeno, jamais que se aproximará de um adulto com segundas intenções. Então cuide de vossos filhos, irmãos. Abram os olhos, não sejais mais ignorantes. Porque muitos estão sendo ignorantes. Repito, ou com medo de falar de certos assuntos. Detalhe, os covardes não herdarão o reino dos céus. Covardes não herdarão o Olam Haba. E falamos com autoridade, porque isso está marcado dentro do livro do Sefer Geliana, do livro de Revelações, que foi passado para Yohanan na ilha de Patmos. E todas as revelações que Yohanan teve foram revelações circunstanciais, muito próximas do momento da vinda de Yeshua, na pré-vinda e na pós-vinda. Só que hoje nós somos chamados para acordar. Hoje nós somos chamados para sim respeitar as autoridades, mas não para respeitar leis que são colocadas por Satanás, como nós estamos vendo hoje. Assim era Sodoma e Gomorra, irmãos, onde havia leis que era proibido ajudar pessoas nas ruas. E nos metrôs das grandes capitais, eu que sou de São Paulo, no metrô de São Paulo, já havia uma norma que era proibir dar esmolas dentro dos vagões de metrô. Ora, como posso eu ser impedido
de realizar uma tzedakah para quem necessita. Daqui em muito breve, daqui a pouco, vão proibir de dar dinheiro para mendigos nas ruas. Escrevam o que eu estou colocando para os irmãos. Se não começarem a exterminar os mendigos antes. Era assim que funcionava em Sodoma e Gomorra. Então as pessoas estão vivendo num mundo que elas estão ou desconhecendo o que está acontecendo com elas, por isso que a mídia mente, e por isso que canais estão sendo fechados nessa plataforma, inclusive, porque relatam a verdade, a Emet, do Eterno, inclusive. O porquê também essas pessoas não querem assumir compromissos. Reitero, os covardes não herdarão o reino dos céus. O que vós desejais ser hoje? Seremos covardes ou seremos intrépidos e destemidos perante o Eterno? Então hoje nós somos chamados, sim, a cumprir a Torá, mas a ter também responsabilidade social. O Eterno nos chama para a responsabilidade social. Diz também a Torá que se você vir alguém que está passando por necessidade, está sendo cometendo, recebendo uma injustiça, você não fizer nada, e se essa pessoa morrer, inclusive, você é coparticipante da morte desta pessoa porque você não fez nada, não moveu um dedo. You didn't move an inch, como a gente fala em inglês, não moveu um dedo para socorrer essa pessoa. Então as pessoas hoje, realmente como está sendo colocado, elas querem viver a mentira porque a mentira faz bem para elas. Porque o pai dessas pessoas não é o Eterno, é Belial, é a Nahash, a mesma que tentou os nossos pais no deserto, e as pessoas estão dando ouvidos para as doutrinas de demônios. Ou isso não é verdade, irmãos? Ora, onde já se viu o Brasil com um país com tantas mortes, milhares de mortes, por semana, por mês, por ano, em todas as capitais, onde já se viu um país que quer se tornar um país civilizado, ter tantas mortes, tanta corrupção, tantos escândalos. Ora, que tipo de autoridades são essas que sobrevivem de corrupção, de escândalos e sobrevivem da morte alheia? É que nós não defendemos ideologia política. A minha ideologia é a ideologia da Torá. Eu já comentei, eu era da esquerda. E o Eterno me livrou do sono da morte, Baruch Hashem, por isso. E com muito orgulho eu falo disso. Mas não participo de direita política, porque eu não participo de política. Porque até mesmo a direita política não responde, não compreende e não obedece à Torá do Eterno. Vou fazer o que com relação a isso? Nada. Então não tenho nem pacto com direita, nem pacto com esquerda, mas acompanho as notícias políticas, tenho bom senso e sei quando as pessoas estão erradas. E estão certas. Temos que ter o bom senso. Nós temos que ter respeito às autoridades, nós temos que ter respeito, inclusive, à liderança, ao presidente desta nação, e orar por ele, principalmente por ele, que está sofrendo uma pressão terrível. Querem que eu repita? Orar pelo presidente desta nação. Nós tínhamos até que orar pelo outro, que era da esquerda, ou pela outra, que era da esquerda. A nossa obrigação? Horas. O Eterno não coloca nas escrituras, orem apenas por aqueles que são da direita. De maneira nenhuma. Eu nunca tratei desse assunto aqui. Mas me vejo hoje na necessidade, porque nós estamos falando do quê? De Romanos 13. Não há autoridade que não proceda do Eterno, irmãos, por favor.
As autoridades existentes foram colocadas onde estão por Elohim. Portanto, quem resiste à autoridade, resiste ao Elohim que as instituiu. Os que resistem trarão juízo sobre si mesmos. Estas palavras da Bíblia que você crê, que você diz crer, te ofende, irmão? Sinto muito. Se a resposta para essa pergunta for sim, então você não ainda passou por um processo de conversão. Então você precisa revisar isso. Estou fazendo uso ipsis literis da palavra de Hashem, bendito seja ele. Nós devemos orar pelos nossos políticos, pelos nossos governantes. Isso é fundamental, orar por esse país. Orar desde a nação para a nação de Israel e orar pelo nosso país. E principalmente o nosso país está da maneira que está, em todos os níveis, em todas as áreas, porque nós não oramos pelos nossos governantes e não oramos pelos nossos políticos. Pode parecer um pouco dura essa verdade que eu estou falando para você, não é verdade? Mas é isso que diz as Escrituras, sujeitar-se. E o Tanar diz para orarmos pelos representantes políticos da nação. Ora, não estou inventando nada. É que nós nos esquecemos de vários pontos importantes e nos fazemos de cegos, surdos e mudos. Mas o Eterno conhece as intenções do nosso coração. Quantos russos, vamos colocar soviéticos, sofreram? Quantos crentes evangélicos sofreram na ex-União Soviética? Quantos judeus foram mortos? Por tantos problemas que eles passaram. Mas se submetiam às autoridades. Quantas pessoas morreram na Ucrânia, perseguidas pelo governo comunista de Joseph Stalin? As pessoas acham que conhecem a política. E aqui eu não sou um grande conhecedor de política, mas modéstia à parte tenho estudado. E sempre gostei disso. Mesmo quando o Eterno me abriu os olhos, eu continuei tendo interesse pelo assunto menos, porque eu precisava me dedicar às coisas das Escrituras. Mas isso faz parte, saber de política faz parte do contexto que nós estamos vivendo hoje, porque se você não domina o mínimo deste assunto, você fica perdido no rastro dos acontecimentos. Então que nós continuemos, como uma irmã comentou agora, que nós continuemos a falar a verdade, independente se a pessoa vai ouvir ou não. Irmãos queridos, eu pouco me importo se as pessoas vão me criticar por eu defender a cosmologia hebraica, ou a chamar a Terra plana. Eu pouco me importo se as pessoas estão me chamando de teórico da conspiração, e no judaísmo messiânico eu sou conhecido como um teórico da conspiração, pelos ignorantes a respeito desse assunto, e são ignorantes, doutrinários, mas muitas pessoas fantásticas, de um grande coração, mas que são ignorantes, na acepção da palavra, em determinados assuntos. Ora, então se você se baseia no estudo daquilo que você não conhece, isto é um ato de humildade. Em 2010 eu não sabia de muita coisa, irmãos. E o Eterno foi me chamando e foi me atraindo para uma série de assuntos. Eu consumi tudo aquilo como se eu fosse uma esponja. Em um mês os meus olhos já estavam abertos. E aí eu comecei a estudar ainda mais, trabalhar ainda mais os conceitos, porque eu pensei, eu preciso saber desta verdade. Eu preciso saber daquilo que nos ocultam. Eu preciso saber daquilo que as igrejas ocultam, porque as igrejas contêm membros de sociedades secretas que não deveriam estar nas sociedades secretas. Porque as autoridades fazem parte de sociedades secretas, de rituais secretos.
E vamos ver o porquê eles fazem isso. E o Eterno começou a me chamar para mais. Para mais. Fez assim comigo e fez com várias outras pessoas também. Essas pessoas saíram do sistema de Babel, de Babilônia, estão despertas hoje e fazem trabalhos para despertar outras pessoas. E é isso que nós vamos continuar a fazer. E vamos continuar a fazer esse trabalho para despertar pessoas, mas cumprindo a Torá, mas guardando as festas, mas falando sobre o judaísmo íntegro, mas falando sobre os Navim, mas falando sobre as palavras de Yeshua e tendo a plena consciência de que aquilo que aprendemos devemos automaticamente repartir e compartilhar com todos vós. Lembrando que nessa mensagem número 115 do podcast Canal Fábio Pires, estamos transmitindo também para o grupo Estudos Origens Hebraicas do Telegram, Estudos Origens Hebraicas 2. Olha que legal. Então, algumas mensagens estão sendo transmitidas simultaneamente, que é o que nós estamos fazendo hoje. E eu tenho um enorme prazer de fazer isso. O respeito às autoridades, nossos procedimentos com relação ao sistema em que vivemos. Terminando este tema vai ter uma parte 2 que não virá amanhã. Nós vamos fazer uma parte 2, vamos fazer um nível 2 a respeito deste tema. Leiam, releiam capítulo 13 do livro de Romanos. É o conselho que nós deixamos. Então, irmãos, quando nós estamos nos deparando com certos assuntos, eu acho interessante que as pessoas só querem receber as benéfices do Eterno, elas não querem ter obrigação para com o Eterno. Quantas pessoas estão escapando, saindo da obrigação para com o Eterno? Grande é a seara, disse Yeshua Hanotzeri, Yeshua HaMashiach, o Rabino Yeshua. Mas poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que querem trabalhar. Porque as pessoas estão, na verdade, mal acostumadas, e elas vêm mal acostumadas do cristianismo, e elas continuam mal acostumadas dentro do chamado judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, dentro do movimento de Teshuvá, o que quer que você, o movimento israelita, o movimento das duas casas, ou se você é um efraimita, da maneira que você quer dizer e se referir a si próprio, mas a Torá é a mesma. Então hoje, irmãos, nós estamos sendo chamados para uma novidade de vida, também nesse quesito, também nesse assunto. E se você não passar a verdade que você conhece para outras pessoas, o que você vai querer fazer da tua vida? Você vai guardar esta verdade? Não foi para isso que Yeshua disse? Que a nossa luz fosse guardada embaixo de uma cama? Não, de maneira nenhuma, que ela pudesse servir de grande iluminação, porque nós como luz, ele nos chamou que nós somos a luz desse mundo, ele é a luz principal, mas também nós somos a luz desse mundo, que nós faríamos um trabalho como ele fez, que é de iluminar as trevas. E quão grandes trevas há neste mundo, irmãos. Eu citei alguns exemplos de trevas nesse mundo. O nosso judaísmo não serve apenas para ficar fazendo ralá na sexta-feira, irmãos e irmãs, porque são as irmãs que fazem. Irmã querida, que está ouvindo esse trabalho, você vai também utilizar o seu conhecimento para alertar outras pessoas, alertar outras mulheres. Dar um conselho para uma irmã. Se você ver uma irmã se expondo muito numa rede social, no Instagram, dê um conselho para ela. Seja luz na vida desta pessoa e faça a tua ralá na sexta-feira, para o Hashem. Isso até é cômico que eu estou falando, né? Algumas pessoas estão dando risada, tenho certeza absoluta disso. Para o Hashem por isso. Eu quero dizer que os nossos rituais da Torá, ou extra-Torá, precisam ser feitos e realizados? Claro que sim, mas nós temos um trabalho essencial a ser feito, de sermos utilizados
por Hakadosh Baruch Hu como um instrumento, da mesma forma que Yirmeyahu foi, Yeshayahu foi, Baruch foi, Naum foi, Hosea foi, Yeshua HaMashiach, Shaul, Shimeon Kefa, Yohanan, etc. E tantos outros que vieram depois, até os dias de hoje. Espero que esta mensagem tenha falado o coração dos irmãos. Espero que esta mensagem tenha abençoado as vossas vidas, abençoou a minha vida. Espero verdadeiramente que o Eterno possa tocar em vossas vidas através da Ruach HaKodesh, que as minhas palavras sejam apenas palavras como instrumento, porque eu não sou absolutamente nada, irmãos. E foi o que nós comentamos. Buscamos um judaísmo baseado nos profetas. Nosso maior profeta, Mashiach, Yeshua, que em breve voltará, conta conosco. Nós não podemos recusar o trabalho dele, irmãos. Abram vossos olhos, queridos. Nós não podemos recusar o trabalho que ele nos chamou desde o cristianismo. Façamos o bom trabalho para o Eterno, combatamos o bom combate, não é? Prossigamos na carreira e cumpramos a missão que o Eterno nos concedeu. Muito obrigado, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Esta Baruch Hashem, Aleluia, Baruch Hashem. Eu agradeço, eu que agradeço. Baruch Hashem por isso. Baruch Hashem, irmãos, que o Eterno vos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de perseverança, de empenho para todos nós. É isso que nós precisamos, de empenho, irmãos. Nós não somos mais bobos. Um dia nos fizeram de bobos, mas nós não somos mais bobos. Nossos olhos estão sendo abertos para a realidade, e a realidade é totalmente diferente daquilo que nos contaram. E o Eterno está nos abençoando hoje. Muito obrigado, irmãos, por terem ouvido esta mensagem número 115 do podcast Canal Fábio Pires. O tema foi Romanos 13, respeito às autoridades e nossos procedimentos com relação ao sistema em que vivemos. Nós incluímos alguns pontos muito interessantes dentro de Romanos 13. Façamos os nossos deveres perante as autoridades. Não devamos nada a ninguém. Que o Eterno seja louvado e exaltado, reverenciado. Todarabah Hashem, Beovrachot Beshem Yeshua HaMashiach, Maranatha, Baruch Haba Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Obrigado, irmãos queridos, um grande abraço. Você que quer participar também do nosso serviço de Kabbalat Shabbat, da abertura do Shabbat à sexta-feira. Se você quiser participar dos nossos serviços de Shaharei, de serviço da manhã, e de Minha, serviço da tarde, com o estudo da Torá, estamos trabalhando pelo Skype, em serviços privados, ok? Então você pode nos mandar uma mensagem para fabio73b@gmail.com. Muito obrigado. Obrigado aos irmãos também do Telegram que estiveram conosco. Estamos encerrando a gravação aqui pelo Telegram. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. E encerrando a nossa gravação também aqui pelo podcast Canal Fábio Pires, trazemos novidades no mês de fevereiro. Vamos iniciar aí, de repente, periodicamente, vamos ver, nós vamos sortear obras, de repente uma vez por mês. Vamos ver se o Eterno nos permite a isso também, né, para os irmãos. Também divulgar o nome da livraria Kedushá. Faremos lives a respeito também das nossas obras pela livraria Kedushá. Tá, meus queridos? Eu agradeço demais, que o Eterno vos abençoe. Se você quiser cooperar materialmente, fisicamente, financeiramente com esta obra, ajude-nos, irmãos, por favor. Ajude-nos também com vossas orações, por favor. É uma necessidade que nós temos. Eu peço isso com o coração muito tranquilo e muito aberto com todos vós, pelo carinho e pelo amor que temos por todos vós, sem exceção, e inclusive por aqueles que não aparecem nos comentários aqui. Baruch Hashem, irmãos, muito obrigado. Valeu muito esta oportunidade que tivemos convosco. Que o Eterno
nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach, Laila Tov, Shalom, Shalom.